Terra Firma! Olá pessoal, eu sou o professor Luiz Roder, esse aqui é o canal Terra Firma Society. Em primeiro lugar, vou pedir para você se inscrever, deixar like, dislike no canal aí, falar as coisas que você gosta, acionar sininho, tudo aquele lance lá que a gente pede aqui no YouTube. Hoje no Eu Recomendo Documentário, e aqui eu tô tentando uma variação nova, tá? Eu tenho feito umas experiências aí com outros serviços de streaming, né? E esse documentário, a Laís que conseguiu o canal lá, ela foi no Plex TV, tá? É como se fosse a Pluto TV, só que ela é americana. Então, qual é o lance? Você não vai ter nada disponível dublado, e um outro lance que você tem lá é que você tem que assistir os comerciais. Então é como se você estivesse assistindo uma televisão, só que em streaming. E aí vão ver propagandas em inglês, assim, tá legal? Uma coisa muito legal nesse canal é a quantidade de filmes antigos, estrangeiros, séries. Meu, a hora que você entra na parte de faroeste, de filme de terror, tem um monte de coisa muito louca, assim, documentários. Só o único problema é esse, é tudo em inglês. E hoje no Eu Recomendo Documentário, eu assisti lá o Satanis, The Devil's Mass. Não tem tradução, né? Seria a Satanis, a Missa do Diabo, né? E o que é interessante? É um documentário de 1970, e onde que ele é famoso? Ele é um documentário onde você tem as imagens do Anthony LaVey. Então ele é um documentário sobre a primeira igreja da Church of Satan em São Francisco, em 1970. Então ele vai pegar esse lance do pós-Flower Power, né? E ele vai entrevistar, vai fazer um breve histórico do Anthony LaVey, né, que é o fundador da Church of Satan, do pessoal que frequenta a igreja, e aí vai ter os vizinhos, o padre da região, dois mormons, né, as diferentes visões que tem disso, a filha dele fazendo comentários assim, de como ela é vista no bairro, como as pessoas entendem isso. Aí ela fala assim, meu pai é um cara normal, assim, tirando que ele tem um leão, tirando que a casa toda preta, né? É muito louco assim no bairro, então todas as casas são branquinhas, aquele estilo americano, e a casa deles bem no meio do bairro, assim, toda pintada de preto. Quem assistiu o documentário Hail Satan, que saiu o ano passado, se eu não me engano, ele é muito interessante, e ele vai usar uma série de imagens desse documentário, e vai mostrar um desdobramento do que seria isso, dessa ideia da Church of Satan. Então ele tem coisas legais, tá? Ele vale muito pela questão histórica de você ver de onde surgiram aquelas imagens. Meu, sempre que você vê alguma citação do Anthony LaVey, você vai ver as imagens desse documentário. Então o que ela vai fazer? Ela vai contar a história dele, né? Que ele trabalhava no circo, e ele era domador de leões, né? Ele vai contar tem uma das mulheres dele, né? Porque assim, aí vai mostrar toda a galera da igreja dele. Então entrevista todo mundo. Essas partes das entrevistas e que conta a história dele são muito legais. E isso a gente dificilmente vê. Acho que no Hail Satan tem alguma coisa falando sobre a masturbação, assim, que o cara fala assim, o Anthony fala assim, eu tive um cara que antes de entrar na igreja ele se masturbava todo dia. Aí o entrevistador fala, e agora? Ele fala, agora é 3 ou 4 vezes por dia. Então eles falam dessas questões do cristianismo, né? E é interessante que aborda de uma maneira até meio brincalhona, assim, como é a ideia da Church of Satan, nessa dinâmica dela, de desmitificar um pouco essa ideia do próprio satanismo. Então não é um lance de ser a adoração do diabo, tem os rituais e tudo mais, mas é mais uma ideia de liberdade. E aí é interessante, se você prestar atenção num aspecto do documentário, que é em São Francisco, em 1970. Então você está pegando a galera que está vindo do Flower Power e nessa pegada nova deles, de se redescobrir, de tentar coisas novas, de explorar novas ideias. Então você vai ver, ele foi muito inteligente, porque ele pega do mesmo jeito que teve uma galera que estava questionando toda a repressão envolvida no cristianismo,
principalmente nos Estados Unidos, onde você vai ter as igrejas evangélicas que são mais radicais, que são mais tradicionais, né? E em maior número até do que das igrejas católicas, que eram completamente contrárias ao movimento Flower Power. E o movimento Flower Power, ele vai abarcar um monte de gente que vai sair da sua igreja, né, da batista, luterana, católica, e vai abraçar ou as linhas do hinduísmo, né? Então ele pega essa ideia de um culto coletivo e ele trabalha muito, isso vai ficar muito claro no documentário, a questão da sexualidade, da libertação sexual, da liberação sexual, assim. Então tem um pouco disso. Então tem muita nudez, então sempre tem que ter uma mulher. Então ele explica, vai contar a história dele, aí tem o lance lá do leão, que a mulher fala assim, o único problema que nós tivemos aqui dentro, desde que a gente fundou a igreja, foi o leão, né, que a gente tem medo dele à noite, então ele pegou um leão, bebê, um cub, né, que é o filhote, que chama em inglês, e ele vai criar esse leão, mas ele então vai ter esse background do circo, vai mostrar, né, muita coisa que ele ganhou, como que são os rituais. Você vai ver que, na verdade, é o primeiro documentário sobre satanismo para televisão, assim, né? Então tem um pouco de sensacionalismo, tem um pouco de... E eu acho, por exemplo, então, eles mostram muito alguns rituais, então demora, fica aquele tum, dá uma esticada e filma as mulheres nuas, né? E fica falando em latim e tudo mais. Então eu acho que isso quis ser muito sensacionalista e vende muito a Church of Satan nessa ideia da liberação sexual. Mas você tem que entender que ela está nesse contexto de pós-69, pós-Woodstock, você está pegando a transição do movimento hippie, onde muitos hippies estão procurando novas ideias de religião para se libertar. Então você imagina assim, ele está propondo ali um culto, uma religião em cima de uma liberdade que eles já tinham provado, não ir na ideia contrária do que eles provaram da repressão. Tem os vizinhos falando, então tem declarações muito interessantes, assim, tem um senhor que ele fala assim, não, eu não acredito no diabo, isso aí é coisa deles, dos jovens, os mormons, né, falando, estão dois rapazes mormons, assim, é interessante também, ele entrevistando as mulheres que tem dentro da igreja. E assim, hoje parece uma coisa nada a ver ficar em cima da mulher. Mas você tem que pensar e ver essa obra no contexto que ela foi lançada. Então você está falando do documentário que ele foi feito em 1970, ele saiu em 1970, onde as mulheres estavam vivendo essa liberdade sexual. Então você vai ter mulheres idosas, assim, tem uma senhorinha fumando cigarro de vestido vermelho, todo mundo com seus pentagramas lá. Tem outra mulher que ela fica o tempo todo nua no altar lá, como se fosse uma oferenda, né? Então eles misturam, e é essa coisa meio teatral. Então você vai entender um pouco da Church of Satan e esse, não tão detalhado, mas com as informações que eles dão do Anthony LaVey, você vai entender um pouco da teatralidade da Church of Satan, né? Que vai mexer muito mais com o imaginário das pessoas, com a ideia que elas têm sobre o que é o satanismo. E é legal, ele tem poucos momentos, assim, ele é entrevistado, ele é bem sarcástico, assim, na entrevista, né, que é feita com ele, mas tem um momento que ele vai falar, ele fala assim, isso aqui é um simbolismo, né, na verdade a gente está falando de liberdade, de comunhão com a natureza. Ele vai dar, por exemplo, um depoimento sobre a questão do sacrifício, ele fala assim, a gente gosta dos animais, a gente quer... E quando você assiste o Hail Satan, que é esse documentário mais recente, que vai falar da construção daquela estátua do Baphomet que tem no Sabrina, por exemplo, eles vão retomar isso. Tem uma série de coisas sobre esse satanismo da Church of Satan, que ela é muito mais no sentido de assumir essa ideia satânica, no sentido de provocar o cristianismo, mais do que serem adoradores do diabo. Na verdade, você vai ter a grande fatia de cultos derivados da Church of Satan ou dentro da própria Church of Satan, que eles não são diabólicos, como são chamados, mas eles são o quê?
eles são nihilistas, então eles não acreditam, na verdade, em Deus. Então, se Deus não existe, como é que você vai ter o diabo? Seria uma grande incoerência, né? O Anthony LaVey, ele vai falar dentro desse contexto. Vai ter um momento assim que é muito sério que ele fala, e aí eu vejo uma coisa interessante no documentário, que é a hora que ele fala disso. Ele fala, ó, ele explica Satã, como eu falei em outro vídeo aqui, nos arquétipos de Satã, ou no vídeo do Deus Chifrudo, que Satã, a palavra Satã representa o adversário, a contradição, a ideia oposta a isso que é colocado. Então, assim, que na natureza a gente tem o bem e o mal, a gente vai ter coisas boas e coisas ruins, e que ele vai trabalhar com isso. Então, que eles, na verdade, estão abraçando a dualidade do ser humano, eles estão abraçando as duas essências do homem, porque o homem não consegue se eximir delas. Então nesse ponto é legal. Agora é meio apelativo, assim, então fica filmando. No final, assim, na última sequência de ter um ritual, que eles vão fazer o beijo do diabo, que é o do Baphomet lá, que é beijar o Kiss My Ass, que é beijar a bunda do cara que tá vestido de diabo. O outro lá vem, ele aparece, né, ele entra com aquela roupinha clássica, assim, com os chifrinhos, assim. Então é o documentário onde você vai ter aquelas imagens super clássicas que você vai achar sobre a Church of Satan associada ao LaVey. Mas é legal, vale a pena assistir, principalmente desse ponto de vista histórico. Eu acho que ele é meio vazio um pouco de conteúdo, assim. Ele procura mais fazer uma ideia sensacionalista e sexista, assim, de libertação sexual, pegar um pouco esse negócio do pós... Não é um pós-Flower Power, ele é um durante o Flower Power, porque a gente vai entender que o Flower Power vai morrer nos anos 70, a partir de 73, 74. Então nos anos 70 ainda você tem muito forte. Na verdade, vai ser o começo entre a como que eu vou colocar? Ele vai chegar no máximo do Flower Power e aí você começa a ter o declínio do movimento, assim, né? Em função de uso de drogas e tudo mais. Mas é muito legal, é legal você ver as entrevistas das mulheres, principalmente das senhoras, assim, né? E essa coisa da liberdade, delas procurarem a liberdade sexual, assim, da liberdade de pensamento, de liberdade de ser mulher e ser tão importante quanto o homem, assim. Então é muito legal ter isso. Aí vai ter essa sequência final do ritual e o cara começa fica o cara com o teclado bem sinistrão, assim, e fazendo o ritual e a câmera girando e dá uns close e volta, assim, pra dar uma ideia de tipo você tá possuído, assim. É meio forçado, mas é muito legal, vale a pena assistir para você entender como que vai se formar esse conceito aí. Então eu recomendo Satanis, The Devil Mass, a missa do diabo. Isso não sei se... Provavelmente ele não saiu aqui. Tem lá na Plex TV, você instala aí no celular ou na TV. A gente instalou, a Laís instalou na TV, e aí eu dei uma zapeada e achei esse documentário. Foi a primeira coisa que eu assisti lá. Tem mais coisas que eu separei lá, principalmente filme antigo, dos anos 30, filme mudo, filme de terror, filme da Hammer, assim, tem bastante coisa legal. O poema de hoje, vamos lá então. Eu tô sem enxergar, eu uso óculos, tá? Quem me conhece pessoalmente, sabe? Vocês viram que o cenário hoje deu uma melhorada, uma pessoa falou assim, pô, mano, tá muito estranho, tá faltando alguma coisa. Então eu dei mas falta ainda colocar algo aqui desse lado aqui, que eu acabei não pondo assim, né? Porque onde eu fiz o cenário novo não tem condições de gravar. Esse poema aqui, eu tenho um livro chamado O Reino Desencantado, né? Que eu conto a história minha e da Laís, né, do nosso relacionamento. Tem 2 livros que eu escrevi que pegam esse período, assim, é o Dialética Poética e O Reino Desencantado. E aí eu sou o príncipe das trevas, tá? Mas aqui eu faço a brincadeira com o meu personagem dentro da nossa história, porém também vale para esse contexto aqui. Então, a verdadeira história do príncipe das trevas. Assim ele é reconhecido e conhecido por muitos que desconhecem que em nada do que lhe atribuem ele realmente acredita. Nem em céu e nem inferno, nem no bem e nem no mal. Nem príncipe nem sapo, nem santo nem demônio. Ele acredita apenas em 2 coisas, que em equilíbrio edificam-se e dão sentido a todas as demais coisas, as significando e ressignificando constantemente. O conhecimento é o amor, e nas relações
que as interações de ambos podem tornar um homem apenas um simples e mundano homem. Em tudo isso que nele enxergam e acreditam ser, e apenas os olhos sinceros da princesa, que na verdade é uma maravilhosa mulher, conseguiram ver e distinguir entre o real e o mito, e a ambos poder desfrutar sem se decepcionar. É um pouco o que o Anthony LaVey coloca lá, né, que você vai perceber um pouco disso, do mito que foi criado em volta dele, assim, né? E ele, ao mesmo tempo que ele vende isso, ele tá deixando claro que, assim, cara, isso aqui é um jeito da gente se expressar, de se conectar com o mundo. É interessante no final do documentário, nesse último ritual que aparece, que ele pergunta, né, durante o ritual, o que você quer do demônio. E aí vão aparecer dois rapazes da igreja e eles vão falar, né? Então tem dois aspectos, você vai perceber: a liberação sexual, dessexualidade, então se você poder transar com quem você quiser, seja homem ou seja mulher, e o poder envolvido no sexo. Então tem uma carga erótica muito forte nesse documentário, que meio que eu acho que dá uma banalizada um pouco na ideia que depois vai se desenvolver na Church of Satan. Mas é muito legal. E aí um dos caras pensa, eu quero... Ele não fala abertamente, quer aumentar o pênis dele para dar mais prazer, para durar mais e tal. Então você vê assim que uma das coisas ali são bem mundanas, né? Na verdade você está querendo coisas do dia a dia, é muito louco isso. Diz aí, você já sabia desse documentário, já tinha assistido, já viu, sabe se tem em português, se você já assistiu, se não, o que você achou do vídeo, diz aí, comenta, procura assistir, se inscreve, se puder compartilhar o vídeo, e a gente se vê em outro vídeo de Terra Firma Society.